A paz do Senhor para todos. Hoje vamos meditar uma mensagem que tem por tema Vós sois o sal da terra. E o texto está registrado em Levítico, no capítulo 2, e o versículo 13, que diz assim: E toda oferta dos teus manjares salgará com sal, e não deixará faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do Senhor teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Quando se fala em sal, hoje nos nossos dias, na nossa cultura, né, o sal realmente ele continua tendo um valor muito importante, né, que sabor, conserva os alimentos e também a palavra que nós usamos hoje, né, salário, a palavra salário, ela vem de sal. Só que dentro dos textos bíblicos, a palavra sal, ela tem um conceito diferente, isto é, ela tem algo muito mais valioso. A palavra sal, na Bíblia hebraica ou no hebraico, aparece a palavra melar. E essa palavra melar, ela é uma raiz, meler. A palavra meler quer dizer rei, ou seria, a palavra que está rei na nossa Bíblia, ela vem de sal, até porque a palavra sal, ela tem esse significado: poder, muito valor, sustentação, eternidade e confirmação. Então, rei era uma autoridade de muito valor, uma pessoa de peso. E do outro lado, na época dos tempos bíblicos, a região que produzia sal era uma região de muito valor, que o sal era muito valioso. Na história, né, mostra que nos tempos bíblicos muitas vezes se guerreava por causa do sal. Então, o sal, algo valioso. É como se fosse hoje nos nossos dias, né, o país que produz petróleo é uma fonte de riqueza, é uma mina. E nos tempos bíblicos seria o sal. Então, o sal ele tem um significado de poder, muito valor, sustentação, eternidade e confirmação. E quando vamos aqui para o texto, qual foi lido, né, que está registrado em Levítico, no capítulo 2, o versículo 13, aqui mostra que não deveria faltar o sal na oferta. Ou seria, quando Deus estava falando isso para o povo hebreu, Deus estava falando a linguagem das pessoas, a linguagem do povo. Então o povo entendia que o sacrifício era uma coisa muito valiosa, uma coisa preciosa, era uma sustentação, era uma confirmação, era algo eterno. Então era isso que eles entendiam Deus falando para com cada um deles. E em Ezequiel, no capítulo 43 e o versículo 24, ali nos mostra que o sacerdote, eles jogavam sal ali sobre o altar, no momento do sacrifício. Isto um símbolo de eternidade, valor e de sustentação. Também em 2 Crônicas, no capítulo 13 e o versículo 5, ali Deus disse, né, para Israel que Davi, ele realmente tinha a soberania. Davi e seus filhos, isso por um concerto de sal. Então, Deus afirmando que Davi e os seus filhos, eles tinham que essa soberania, Davi rei. E não somente Davi, depois iria passar para os seus filhos, uma soberania. Isso num concerto de sal. Essa palavra concerto,
na Bíblia hebraica, vai aparecer a palavra Brit, né? Brit, que quer dizer uma aliança, ou seria, em 2 Crônicas 13:5, ali Deus fazendo uma aliança com Davi. Isso com Saul, que Davi e os seus filhos, eles iriam permanecer no reinado, ou seria sustentação, eternidade, confirmação. A aliança também, ela tem um símbolo também de pacto, algo que não deve ser rompido. Então isto é aliança, e esta aliança era feita com Saul. Em Número 18, versículo 19, ali em algumas traduções bíblicas vai aparecer a palavra aliança, uma aliança perpétua de Saul perante o Senhor. E em Colossenses, no capítulo 4, e o versículo 6, a palavra de Deus, ela diz assim, vamos lá, Colossenses, no capítulo 4, e o versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Olha, irmãos, a vossa palavra deve ser uma palavra sustentável, uma palavra eterna, uma palavra de confirmação, ou seria, a vossa palavra nunca deve estar baseada em si ou baseada em axiologia, não. A vossa palavra deve estar baseada na palavra de Deus, isto é, essa expressão, palavra temperada, né? Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava afirmando, né, para os irmãos, que a palavra deles, para ser temperada, deveria ter uma base. E qual que seria esta base? A palavra de Deus, que na palavra de Deus vamos encontrar o quê? Sustentação. Na palavra de Deus vamos encontrar o quê? Eternidade. Na palavra de Deus vamos encontrar o quê? Confirmação. Então, era isto que o apóstolo Paulo estava ensinando para os irmãos. Então, a palavra sal, na Bíblia Sagrada, ela tem esta simbologia de eternidade, sustentação, valiosa. Então, isto, sal, na palavra de Deus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo 13, ali Jesus, ele disse para os seus discípulos, olha, vocês são o sal da terra. Então, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Olha, vocês têm muito valor. Vocês devem falar palavras sustentáveis. Ou seria, o que vocês estão falando, vocês nunca devem recuar, devem sustentar, porque a palavra que vocês estão falando não são palavras de vocês, mas palavras do Deus eterno. A palavra de vocês deve ser palavras confiável, palavra de confirmação, porque são palavra do Senhor nosso Deus. Então, quando Jesus disse isso para os seus discípulos, olha, vocês são o sal da terra, os discípulos, eles entenderam perfeitamente que Jesus estava falando para eles que eles tinham um valor importante, um valor incalculável, e que as palavras deles também não deveriam recuar, que eles deveriam continuar ali afirmado e firme na palavra do Senhor Deus. E veja bem, né, que baseado na Bíblia Sagrada e também baseado na história,
é, ali dos 12 apóstolos, né? No Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículo 13, apenas um recuou, que foi Judas. Mas os demais, na Bíblia vai mostrar, e também na história, que eles morreram e eles não recuaram. Por quê? Eles falavam e viviam aquilo que falavam. Eles pregavam e viviam aquilo que eles pregavam. Uma palavra sustentável, palavra de confirmação, palavra eterna. E do outro lado, nos dias dos apóstolos, a palavra cristão tinha um conceito bem diferente dos nossos hoje, né? Hoje não é nenhuma ofensa chamaram outra pessoa de cristã. Mas, nos dias dos apóstolos, cristão era visto como uma escória, é visto como lixo. Até na história mostra que o imperador Nero, ele põe fogo em Roma e ele acusou os cristãos. E ali uma boa parte da população acreditaram que foram os cristãos. Por quê? Todas as coisas ruins que aparecia, o culpado eram os cristãos. Então era por isso que existia essa perseguição, de perseguir os cristãos e levar até a morte. Por quê? Porque se pudesse eliminar todos os cristãos da face da terra, o mundo seria melhor. Então este era o conceito de cristão que existia nos tempos bíblicos. E hoje, nos nossos dias, não ser cristão, né, é uma honra para as pessoas. Mas quando Jesus disse para eles, olha, vocês são o sal da terra, Jesus estava dizendo, olha, vocês têm muito valor. O valor de vocês é incalculável. O mundo desprezava os apóstolos. O mundo desprezava os cristãos. Mas Jesus falou assim, não, vocês têm muito valor para mim. O valor que vocês têm para mim é um valor incalculável. E em 1 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 18 e o versículo 19, o texto ali mostra, olha, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, ouro e prata, mas foram comprados com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então veja bem, né, qual é o valor que tem os cristãos que vivem na presença de Deus? Um valor incalculável. Então, quando Jesus disse para os discípulos, olha, vocês são o sal da terra, Jesus afirmando, olha, vocês têm um valor incalculável, porque este era a cultura nos dias dos tempos bíblicos. Sal, algo valioso, algo sustentável, confiável e eterno. Então Jesus falando para eles, olha, a palavra de vocês que vocês estão anunciando são palavra sustentável, palavra eterna, palavra de confirmação. Então veja bem, amados, as nossas palavras também devem ser essa, uma palavra sustentável, ou seria, aquilo que nós vamos falar nunca deve estar baseado na nossa cultura, naquilo que nós imaginamos, não. As nossas palavras, elas devem ter base bíblica. As nossas palavras, elas devem estar instruída pelo Senhor Jesus. E isso faz com que nós anunciamos palavra sustentável, palavra eterna e palavra de confiança. Seria, nunca devemos recuar àquilo que estamos anunciando, mesmo que custe a nossa própria vida,
como custou a vida de muitos cristãos da igreja primitiva. Mas a palavra sal, ela quer dizer isso: valor incalculável, sustentação, algo eterno. Então, que cada um de nós, a cada momento, possamos ser o sal da terra, isto é, ser pessoas de valor. Quem sabe mesmo que o mundo nos desprezam, mas Jesus, ele fala para mim e fala para ti: olha, vocês são o sal da terra, ou seria, vocês têm muito valor, porque vocês não foram comprados nem com ouro e nem com prata, mas foram comprados com o precioso sangue de Cristo ali na cruz do Calvário, como um cordeiro imaculado e incontaminado. E que assim o Senhor Deus possa continuar abençoando cada um de nós, e que todos nós a cada dia possamos continuar compreendendo a palavra de Deus, e que realmente o Espírito Santo Consolador possa continuar nos revelando a sua santa e imutável palavra para cada um de nós. Amém. E até a próxima, se assim Deus nos permitir, e até lá.